Olá, amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso nessa sala de leitura. Você tem total permissão para entrar aqui e para ler a Bíblia comigo, e peço a sua licença, é claro, para entrar aí onde você está, na sua casa, no seu escritório, quem sabe no seu local de trabalho, aproveitando aí um tempo livre, de repente o horário do almoço, não sei em que momento você acompanha a gravação. E você que acompanha em qualquer outro horário, então peço a sua licença. Entro aí onde você está para juntos falarmos sobre a Palavra de Deus. De forma mais específica, hoje nós estaremos iniciando a leitura do livro das Lamentações de Jeremias. Um livro muito importante, muito bom para nós cristãos. Vocês já sabem que esse clube não é sobre igreja, não é sobre denominações, mas é sobre a Bíblia. É sobre a igreja, né? Apesar de não ser sobre igrejas institucionais, é sobre a igreja de Cristo. Eu acredito que todos aqueles que se consideram igreja de Cristo sabem que com Cristo nós também padeceremos, sofreremos, passaremos por aflições. E como dar sentido aos nossos sofrimentos? Vem aí Jeremias, nos ajuda muito com as suas lamentações. Nós vamos entender isso no decorrer dessa leitura. Bom, se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no canal. Você entrou gratuitamente para esse clube, você recebeu aí um convite através do WhatsApp, ou o próprio YouTube sugeriu para que você entrasse aqui, você clicou nesse link, não foi por um acaso, é Deus que está te buscando para que você cresça em conhecimento, em sabedoria e graça. Gratuitamente você entrou. Agora, é bom que você me ajude a divulgar a palavra de Deus. E como você faz isso? Se inscrevendo no canal, clique aí no botão inscrever-se. Depois você ativa as notificações, toca no sininho e escolha aí ativar todas as notificações. Você comente, deixa o seu nome, de onde você nos acompanha, todas as vezes que você entrar. E também dê o seu joinha, o seu like, se você achar que é interessante aquilo que nós estamos fazendo. Isso ajuda. O YouTube entende que o assunto é relevante e assim ele entrega para outras pessoas, tá bom? Então vamos fazer uma oração e vamos iniciar com uma visão panorâmica. Antes de iniciar a leitura de um livro, eu sempre trago aqui para as pessoas uma visão por inteiro, de ponta a ponta. O que a pessoa pode esperar ao ler esse livro? No caso, o livro de Lamentações. Vou falar com você na sequência da nossa oração. Senhor amado e querido, Deus Pai, Pai Santo, aqui estamos reunidos diante da Tua presença, diante da presença do que inspirou esse livro que foi escrito, diante da Tua presença maravilhosa, aqui onde eu estou, onde quer que essa pessoa esteja, sabemos que o Deus onipresente está ali também. Estamos reunidos por causa do Teu nome, estamos reunidos por causa da Tua misericórdia, o Teu favor que nos alcança. E pedimos que o Senhor fale conosco através das leituras que nós iremos fazer. Oramos sempre em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, livro das Lamentações do profeta Jeremias. Se você já está comigo há um tempo, você sabe que nós concluímos a leitura do livro do profeta Jeremias. Nesse livro, Jeremias ele vem com uma missão, a missão de denunciar o pecado do povo, do rei, dos principais, dos anciãos, dos mais pobres, enfim, todo o povo, especificamente o povo de Judá, que sofreria um cerco em um ataque babilônico, cerco esse que duraria aí mais de um ano, se não me falha a memória, 18 meses, coisa assim. Em dois tempos, né? Há um cerco, depois Babilônia se retira um pouco, mas volta novamente. Então, em todo o tempo, foi mais de um ano que Jerusalém ficou sitiada, Judá foi saqueada, destruída, seus muros, o templo foi queimado, todos os homens, os que não morreram, homens e mulheres, foram levados exilados para viver em Babilônia. Alguns poucos ficaram como agricultores, ficaram para trabalhar na terra, para cuidar dos campos, né? Sabemos que Jeremias ele profetizou que tudo isso aconteceria com vistas a um arrependimento. Arrependimento esse que não aconteceu. E por isso o Senhor usou
o rei de Babilônia com uma taça de ouro para derramar a sua ira sobre aquele povo rebelde e desobediente. Isso se cumpriu e após 70 anos o povo voltaria, como também já tinha previsto o profeta Isaías. Durante todos esses anúncios e ao começar a ver isso acontecer, Jeremias levanta lamentos. Ele se lamenta muito pelo que estava acontecendo. Como nós nos dias de hoje nos lamentamos. Jeremias muito se lamentou também conforme ele foi vendo aquelas coisas acontecerem. E daí surge na mente das pessoas, de Jeremias e de nós também nos tempos de hoje, os motivos dos sofrimentos. Por que razão as pessoas estavam passando por tanto sofrimento? E o livro de Jeremias vai nos ajudar a ressignificar isso, vai nos ajudar a entender. Este livro, o livro das Lamentações de Jeremias, é um livro que fala sobre dor, mas com esperança em Deus e de maneira vivida. Para você ter uma ideia, Jeremias, ele é o autor que trata dos extremos de dor e sofrimento como nenhum outro autor retratou, de forma vivida. Ele não só falou, ele viveu. Alguns profetas que vieram antes dele, outros depois, anunciavam coisas que iriam acontecer e não chegaram a viver tudo aquilo que eles anunciaram. Jeremias ele viveu, Jeremias enfrentou, Jeremias foi jogado no poço, de lama, Jeremias foi lançado na cisterna, Jeremias padeceu fome, padeceu açoites, tantas outras coisas, e presenciou o templo sendo queimado. Imagine aí, ver o templo do Senhor sendo queimado, a glória, entre aspas, daquela época do Senhor sendo destruída. Então, Jeremias vivenciou os extremos, o ponto mais extremo de dor, o fundo de poço. O fundo de poço, você já ouviu falar sobre isso? Fulano está no fundo do poço. Pois é, Jeremias estava literalmente no fundo do poço. Por isso, as lamentações de Jeremias, elas são uma importante fonte bíblica a respeito das duras perguntas que surgem nos momentos de dor. Porque surgem nos momentos de dor, nós questionamos, nós perguntamos, nós nos lamentamos. E o sofrimento de Jeremias, descrito neste livro, ele foi causado por causa desses ataques brutais, a destruição de Jerusalém, o templo sendo queimado, um período, ou um dos períodos, posso dizer assim, mais sombrio do povo de Jerusalém e da história judaica. Isso aconteceu por volta de 586 anos antes da vinda de Cristo. É no livro de Jeremias que nós temos um dos versículos mais recitados, talvez você conheça, o versículo que diz que por causa das misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. Conhece esse versículo? Já ouviu falar? Talvez você até já recitou esse versículo. Está em Jeremias capítulo 3. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. A sua fidelidade não falha, as suas compaixões não falham. Minha porção é o Senhor. Já ouviu? Então, são as citações de Jeremias em um ponto de ressignificação. Nós vamos perceber que ele começa retratando a extrema dor, mas chega uma hora que ele consegue ressignificar, é onde entra lá no capítulo 3, e nós vamos falar isso quando estivermos lendo, tá? Eu só estou aqui te adiantando um pouco do que você pode esperar desse livro. Bom, sobre o autor, é incontestável que Jeremias esteja associado com o autor desse livro, Acontece que depois da redução do cativeiro de Israel, depois que Jerusalém ficou desolada, o profeta Jeremias sentou-se chorando, lamentando e proferiu essas lamentações com o coração pesaroso, suspirando, gemendo. A gente vai ver aqui, a gente percebe a forma escrita nas palavras contidas deste livro, que é sem dúvida o livro de Jeremias. Um contexto histórico para a gente se situar aí no que estava acontecendo quando esse livro foi escrito. Nós vamos perceber que os 5 poemas, são 5 capítulos, que veremos no livro de Lamentações de Jeremias, vão falar sobre o saque de Jerusalém e o incêndio, que aconteceu ali em 586, 587
anos antes de Cristo, quando o exército babilônico ele ataca e infelizmente realiza aí essa tragédia que eu acabei de citar. Bom, eu acredito que fica melhor de vocês entenderem que os lamentos de Jeremias estão ligados a eventos, se vocês conseguirem enxergar algumas alusões. Por exemplo, o lamento que ele está fazendo aqui é uma alusão ao que aconteceu ali. Esses pontos, essas ligações, eu vou entregar para vocês em um PDF, tá? Eu sei, reconheço, para quem está acompanhando ao vivo, os PDFs estão atrasados, muitas coisas estão acontecendo pelo lado de cá. Tenham paciência, tenham calma, tenham misericórdia desse seu amigo aqui. As coisas vão se resolver. Mas você que está acompanhando em um tempo futuro na plataforma Renovação da Mente, é fácil, é só você clicar aí abaixo em material complementar, você já baixa na hora aí o seu PDF. Então eu vou mandar escrito para vocês 2 colunas. Na primeira coluna eu vou colocar os eventos. Por exemplo, o cerco de Jerusalém e uma alusão da lamentação de Jeremias quanto ao cerco, que vai estar escrito em Jeremias 2 e 3. Aí, qual outro evento? A fome da cidade. Então, quando a cidade estava padecendo por causa da fome, nós vemos um lamento lá em Jeremias capítulo 1. A fuga do exército de Judá, onde está o lamento? O incêndio do templo, onde está o lamento? A ruptura dos muros. Então, eu vou listar, tá? Em 2 colunas, eventos e lamentos. E aí você vai conseguir entender perfeitamente uma coisa muito importante que eu quero citar para vocês aqui. Os sofrimentos não eram sem motivo. Os sofrimentos não eram sem causa. É muito importante você entender essas alusões, tá? Para que você perceba que há uma diferença. Nós cristãos passamos por momentos de sofrimento? Sim, mas nós temos que dar sentido ao sofrimento e entender o sofrimento, diferente dos humanistas, de toda uma humanidade que muitas vezes acha que sofre sem sentido, mas eu já vou entrar nesse ponto. Veja, o livro de Lamentações de Jeremias, ele não nos oferece uma explicação completa ou perceptível para o sofrimento e dor que nós encontramos no livro, tá? Algumas alusões eu anotei e vou passar para vocês, mas é importante a gente entender o seguinte, que a dor e o sofrimento estavam ligados a eventos reais. Grave isso, pelo amor de Deus. Vamos amadurecer espiritualmente. Esse é o objetivo da leitura desse ano. A dor e o sofrimento estavam ligados a motivos reais. As coisas aconteceram. Nós temos a datação, nós temos as escavações, para você ter uma ideia, dos muros derrubados, enfim. Foi algo real. Jeremias não está sofrendo, Jeremias não está se lamentando por algo cósmico, por algo ilusório. Eu sinto, eu percebo, eu penso. Não, era real. O sofrimento é real. E, infelizmente, nós percebemos que hoje em dia tem muitas pessoas que sofrem, mas sofrem por causa das suas ilusões e das suas imaginações. Elas não estão instaladas na realidade. Elas vivem, como que eu posso dizer? Sei lá, em outro mundo, né? Em outro mundo, em outra esfera. E muitas, às vezes, trazem coisas do campo espiritual para o físico. Eu percebo que no mundo espiritual, por isso eu estou sofrendo aqui. Porque no mundo espiritual está acontecendo isso, eu estou sofrendo aqui. Não, a gente tem que entender que cada coisa acontece no seu campo. No mundo espiritual, nós atuamos e trabalhamos de uma forma e com algumas ferramentas que a Bíblia nos ensina. No campo físico, nós trabalhamos, atuamos, sofremos e sentimos de outra forma. E o livro vai nos ensinar isso. O livro vai nos explicar isso com muita clareza. É importante você perceber isso, porque se esses sentimentos reprimidos de Jeremias, de agonia, de dor, de sofrimento, de lamento, não pudesse ser associado a um evento real e datável, né? Isso aconteceu realmente, então essa dor ameaçaria tomar essa proporção cósmica que eu estou falando para você. Sabe, quando você olha para uma pessoa, fulano não tem motivo de estar sofrendo.
né? Existem sofrimentos que são reais. Vou citar uma coisa corriqueira aqui do nosso dia a dia. Poxa, eu estou muito angustiado, estou muito aflito. Por quê, fulano? Porque, olha, eu tenho uma conta para pagar tal dia e eu estou sem dinheiro. É um sofrimento, é algo que acontece, é desse campo, do campo físico. Você tem razão de estar angustiado, de estar aflito. E aí você vai ter que usar ferramentas para resolver essa situação. Que a gente até vai falar um pouco sobre isso no decorrer da leitura do livro. Agora, quem está sofrendo, você está sofrendo por quê? Eu estou muito angustiado, estou sofrendo muito. Por quê? Porque eu senti um cheiro aqui, eu senti um cheiro de morte. Aí esse cheiro de morte está me fazendo ficar assim. Não faz sentido. Nós não vemos isso na Bíblia em ponto algum. Tá? Me cite aí uma passagem, um versículo bíblico que embase isso. Qual apóstolo, profeta? Né? Estou sofrendo porque eu senti cheiro de morte. Não faz sentido. Tá? Quanto às batalhas espirituais registradas, principalmente no Novo Testamento, né? A nossa luta, que não é contra a carne e o sangue, os apóstolos falam muito bem como devemos nos comportar, né? Diante disso. Mas que não seja essa a causa ou motivo da sua angústia. Eu conheço pessoas que nem vivem direito por causa disso. Ela vive no mundo espiritual. Ela não vive no mundo real. Ela só vive no mundo espiritual. Só. Ela não consegue estar instalada na realidade. Não é o que a Bíblia nos mostra, tá? Nós podemos entrar sim no campo espiritual com as nossas orações, com o nosso jejum. Nós podemos sim orar a um Deus que atua no mundo espiritual. Mas o sofrimento do mundo espiritual é um. O que nós vivemos é outro. Tudo que poderia nos atingir, se você é um cristão, foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. É importante você entender isso. Essa é a razão porque a história, o contexto do livro de Jeremias aliado a Lamentações é necessária. Se você lê só o livro de Lamentações sem entender que tem um contexto, ele não está sofrendo sem motivo. Aí você realmente vai achar que os sofrimentos são cósmicos, né? E não é assim que a coisa funciona. Então é o seguinte, quando se separa a tristeza da história, o sofrimento sai fora de controle, a perspectiva é perdida e leva a pessoa a perder o contato com a realidade. Gente, isso é muito importante. Eu já vi pessoa ficar louca por causa disso. Se o sofrimento ele é desconexo da história, a pessoa perde a perspectiva, ela sai da realidade, ela perde contato com a realidade, ela vive em outro mundo. Isso é muito perigoso. É um alerta aí para os meus irmãos, tá? Então, havia motivos para derramar lágrima. Havia motivos para derramar muita lágrima. Uma lamentação conjunta, não só de Jeremias, mas de todo o povo. Se lamentando por causa da quebra do pacto com Deus. Então, esse fato, por que você está chorando? Por que vocês estão sofrendo? Porque quebramos o pacto. Porque o Senhor está nos punindo com isso, com aquilo, está acontecendo aquilo outro. Então, essa realidade, ela ancorava o pesar. Entende o que eu digo? Ela ancorava, tem um motivo, mas também essa realidade era uma barreira para a tristeza profunda, excessiva e sem perspectiva. Para que o povo não ficasse dominado pela dor e perdesse a esperança. Por quê? Ao mesmo tempo que eles entendiam, estou sofrendo porque quebrei o pacto, esse entendimento de sofrimento não deixava com que as pessoas se perdessem de vez, porque eles entendiam. Então, se eu estou sofrendo porque quebrei o pacto, ainda há esperança na renovação do pacto, na misericórdia do Senhor. É o que Jeremias vai falar no capítulo 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então tem gente que está sendo consumido. Por quê? Porque não tem causa para o sofrimento dela. Me dá angústia, me dá agonia, me dá aflição quando eu atendo pessoas que eu vejo. Não tem causa para o seu sofrimento e ela não está entendendo. Quando tem uma causa no campo físico é mais fácil, a gente trata. Olha, o seu casamento está assim por causa disso, a sua vida financeira por causa daquilo. Está acontecendo isso com seu filho? É uma realidade.
enfim, é a humanidade, né? É o pecado de Adão, é a quebra do pacto desde o Éden. Assim, a gente explica, ressignifica, ajuda, intervém com oração, com a prática do jejum, da vida piedosa, orientações. Agora o problema é quando a pessoa vive em outro mundo e sofrendo. Aí é muito difícil ajudar. Ela não consegue enxergar que o sofrimento tem um histórico, tem uma causa, e é ali que a gente tem que atuar. Eu espero que esteja sendo claro para vocês, e eu acredito que no decorrer da leitura eu conto com a ajuda também do Espírito Santo, que ele faça você entender o que eu estou falando para você. Bom, o livro de Lamentações, ele ajuda muito numa visão ampla de toda a Bíblia. Por quê? Como ele nos ajuda? Poucas coisas diferenciam as tradições religiosas, que é a que nós estamos lendo e entendendo, das humanistas, tá? As respectivas respostas quanto ao sofrimento, com base na tradição religiosa, que é a nossa, tá? É uma. As respectivas respostas com base ao sofrimento em um pensamento humanista é outro. Por quê? O humanista, ele vê o sofrimento como um evento vazio, impessoal, sem significado último, sem propósito. Por que eu estou sofrendo? Uma visão humanista de alguém que não tem tradição religiosa, não conhece o trabalhar de Deus como nós estamos conhecendo desde o início do ano, nós estamos lendo toda a Bíblia. A pessoa que ela não consegue enxergar para a dor, para o sofrimento e dar um sentido. Particularmente, eu estou em um momento de dor, eu estou em um momento de sofrimento, mas eu consigo dar sentido a isso, eu consigo entender. Eu não estou aliando ao campo espiritual. Por exemplo, vou abrir um parênteses bem rápido aqui, né? Porque isso aqui não é sobre a minha vida pessoal, é sobre Bíblia. Mas às vezes um exemplo pessoal cabe. O meu filho ele passou por uma situação complicada quando nasceu. Algumas pessoas acompanharam pelas redes sociais. Graças ao bom Deus, depois de 24 dias internado, saiu. E há quem mandou mensagem para mim falando assim: vamos orar porque é inveja. Não faz sentido. Para mim não faz sentido. Uma pessoa dessa está desconexa da realidade. Não, sabe como que é? Olha, eu acredito que até a intenção da pessoa é boa porque não tem um conhecimento bíblico, né? Como hoje nós temos. É uma pessoa que vem de uma linha neopentecostal, de onde eu fiquei muitos anos, e falou assim: você sabe, né, que tem muita gente lá que depois que você saiu de lá está com inveja de você. Tem muita gente lá que queria ter filho e lá não pode, né? Não quero entrar nesses debates aqui, tá, gente? Mas é uma instituição que os pastores são proibidos de ter filho. Então lá não pode. E aí você sabe que tem muita inveja, né? Ficaram sabendo que você teve filho. Vamos orar, vamos amarrar o diabo, gente. Para mim não faz sentido. Eu não consigo dar sentido para esse sofrimento tirando da realidade e jogando para o espiritual, achando que alguém olhou para uma foto, uma postagem, um vídeo do meu filho, ficou com inveja e isso deu força a Satanás para mexer no coração do meu filho. Que Deus eu sirvo? Qual é o Cristo que morreu na cruz e venceu as maldições? Eu já expliquei para vocês na leitura da Bíblia sobre a inveja. Nós já passamos por passagens que explicam a inveja à luz de contextos. A inveja não é um mantra, um poder que eu jogo na pessoa. A inveja. Não. A inveja existe e ela atrapalha o ambiente. Onde tem um invejoso, ali tem contenda, tem fofoca, tem intriga. Já falamos isso na Bíblia. Já li, já provei, já mostrei para vocês. À luz da hermenêutica bíblica. Mas eu não consigo olhar dessa forma. Porém, eu entendo. Em um pensamento amplo, trazendo para o campo da realidade, eu entendo o que está acontecendo. E eu dou sentido a esse sofrimento. Sabe por quê? Porque a tradição religiosa, grave isso, gente, grave isso. A tradição religiosa me ensina
que a dor e o sofrimento têm um significado e um propósito final. Eu estou fazendo até um devocional aqui com vocês, e olha que não é o objetivo desse ano, da leitura desse ano. Mas grave isso. A tradição religiosa nos ensina que a dor e o sofrimento têm um propósito e um objetivo final. A perspectiva humanista quanto a dor e sofrimento não entende isso. Acham que é um evento vazio, impessoal, aliam a outras esferas e são totalmente fora da realidade. Agora, para os fiéis, o sofrimento é um problema, é um problema pessoal. E nós acreditamos que todos os eventos estão na mão de Deus. Os fiéis acreditam que todos os eventos estão na mão de Deus, inclusive o sofrimento. É como quando aqueles discípulos chegaram ao Senhor Jesus e falaram: Mestre, esse rapaz nasceu cego, essa criança nasceu cega, ele é cego de nascença. Quem pecou? Foi ele ou foi os pais para que ele nascesse assim? Então, quer dizer, já queriam atribuir culpa, queriam tirar da realidade tradicional bíblica. E Jesus, ele fala: não foi ele, nem foram os pais, mas foi para que nele se manifestasse a obra de Deus. Então, grave isso, o sofrimento tem um propósito e tem um significado e um propósito final. Entende? Então, esse livro ele é maravilhoso para nós entendermos essas questões. É claro que isso levanta um ponto de interrogação gigante na nossa mente, né? Nós olhamos para isso, as pessoas olham para isso e pensam o seguinte: bom, se é verdade tudo isso aí, então como que pode? Como que pode um Deus de amor e justiça não se harmonizar com a nossa dor? Como pode? Então, se todos os eventos estão na mão de Deus, então por que um Deus tão amoroso permite esses eventos na nossa vida? É isso que muitos não conseguem entender. E o livro de Lamentações vai nos ajudar. Não vai nos mostrar uma resposta fácil para isso. Ah, aqui, ó, olha uma resposta, uma receitinha. Não. O livro de Lamentações, ele vai nos ajudar a encontrar Deus no meio do sofrimento. Ele não vai nos oferecer uma técnica, 5 passos, né? Hoje em dia tem na internet, 5 passos para o fim do sofrimento, 5 passos para isso, campanha daquilo, 7 sexta-feiras da restituição. Não, o livro de Lamentações não vai nos oferecer essas coisas, mas ele vai nos oferecer, grave isso, uma orientação, uma voz que nos ajuda a passar pela tristeza. Isso aqui é muito profundo, de A a Z. Qualquer tipo de tristeza, nós vamos perceber durante a leitura do livro. Vamos de novo. Uma orientação, uma voz que nos ajuda a passar pela tristeza, uma instrução sobre como orar diante desses eventos, e um ponto focal na fidelidade de Deus e na afirmação de que Ele é a nossa porção. Se preparem, meus irmãos, porque essa leitura vai ser espetacular. Espero que você consiga voltar aqui todos os dias para lermos juntos, tá bom? Então, essa foi a visão panorâmica de hoje. Vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Amanhã a gente conclui a leitura do livro. O capítulo 1 vai falar sobre o quê? O capítulo 1 é uma leitura bem dinâmica. Nós vamos ver ali sendo destacando as aflições de Jerusalém. Vai vir bem discriminado ali as aflições de Jerusalém, a explicação das aflições, os efeitos das aflições. No capítulo 2, nós vamos ver a ira de Deus, os adversários de Jerusalém, a agonia de Jerusalém, a súplica de Jerusalém. Aí, a partir do capítulo 3, nós vamos começar a entender melhor sobre as compaixões de Deus e a sua misericórdia, tá? Então, vamos seguir aqui com a nossa leitura. Vou colocar aqui na tela a Bíblia, Lamentações, capítulo 1. Muito importante a leitura desse livro.
Eu espero que você que está chegando pela primeira vez, mais uma vez lhe digo, seja muito bem-vindo. Esse amigo, essa amiga que te enviou o link dessa leitura é uma pessoa que quer muito o seu bem. Isso aqui não é sobre igreja, não fique chateado. Não pense que qualquer coisa que eu falar aqui é para ir contra a sua denominação, não. É só realmente para te ajudar a entender a Bíblia, tá? Lamentações capítulo 1, versículo 1. Como a cidade assenta-se solitária, aquela que estava repleta de pessoas. Como ela se tornou como uma viúva, ela que era grande entre as nações, e a princesa entre as províncias, como ela tornou-se tributária. Ela chora dolorosamente na noite, e as suas lágrimas estão sobre as suas bochechas. Dentre os seus amantes, ela não tem nenhum para confortá-la. Todos os seus amigos portaram-se traiçoeiramente para com ela. Eles tornaram-se seus inimigos. Judá foi para o cativeiro por causa da aflição, por causa da grande servidão. Ela habita entre os pagãos. Ela não encontra repouso. Todos os seus perseguidores a alcançaram entre as vielas. Os caminhos de Sião pranteiam, porque ninguém comparece às festas solenes. Todos os seus portões estão desolados, seus sacerdotes suspiram, suas virgens estão aflitas, e ela está amargurada. Os seus adversários são chefes, os seus inimigos prosperam, pois o Senhor a afligiu pela multidão das suas transgressões. Os seus filhos foram para o cativeiro perante o inimigo, e da filha de Sião toda a sua beleza partiu. Os seus príncipes tornaram-se como servos, que não encontram pasto, e eles se foram sem força diante do perseguidor. Lembre-se, Jerusalém, nos dias da sua aflição e de suas angústias, de todas as coisas agradáveis que tivera nos tempos antigos, quando seu povo caía na mão do inimigo e ninguém a ajudou. Os adversários a viram e muitos zombaram de seus shabates. Jerusalém pecou gravemente, portanto, ela está removida. Todos os que a honravam a desprezam, porque eles viram a sua nudez. Sim, ela suspira e recua. A sujeira está em suas saias. Ela não se lembra do seu último fim, portanto, desceu maravilhosamente. Ela não teve consolador. O Senhor contempla minha aflição, pois o inimigo magnificou-se. O adversário estendeu sua mão sobre todas as suas coisas agradáveis, pois ela viu que os pagãos adentraram o seu santuário. A quem tu ordenastes que não entrasse em tua congregação? Todo o seu povo suspira, eles buscam pão. Eles trocaram suas coisas agradáveis por carne para aliviar a alma. Vê, ó Senhor, considera, pois eu me tornei vil. Isto é nada para vós? Todos vós que passais, contemplai e vede se há qualquer angústia semelhante à minha angústia, que foi feita a mim, por meio da qual o Senhor me afligiu no dia da sua fúria impetuosa. Ele enviou de cima fogo aos meus ossos, e isso prevaleceu contra eles. Ele estendeu uma rede para os meus pés, fez-me retornar, tornou-me desolado e fraco o dia inteiro. O jugo das minhas transgressões está amarrado por sua mão, elas são entrelaçadas e sobem sobre o meu pescoço. Ele fez minha força cair, o Senhor me entregou nas suas mãos, de quem eu não sou capaz de levantar-me. O Senhor pisoteou sob os pés todos os meus homens poderosos no meio de mim. Ele convocou uma assembleia contra mim para esmagar meus jovens. O Senhor pisoteou como em um lagar a virgem, a filha de Jerusalém. Por estas coisas eu choro, meu olho escorre com água, pois o Consolador que deveria aliviar a minha alma está longe de mim. Meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. Sião estende suas mãos, e não há ninguém para confortá-la. O Senhor ordenou a respeito de Jacó que os seus adversários deveriam estar em todas as direções ao seu redor. Jerusalém é entre eles como uma mulher menstruada. O Senhor é justo, pois eu me rebelei contra o seu mandamento. Então veja, o sofrimento está ancorado em uma causa. Vocês estão entendendo, né? Aquilo que eu falei na visão panorâmica. O Senhor é justo, pois eu me rebelei contra o seu mandamento. Ouvi, eu vos rogo, todo o povo, e contemplai a minha angústia. Minhas virgens e meus jovens foram para o cativeiro. Eu chamei pelos meus amantes, porém eles me enganaram. Os amantes eram as parcerias. O Egito era um parceiro de Judá, enfim. Mas eles me enganaram. Seus sacerdotes, meus sacerdotes e meus anciãos entregaram o espírito na cidade.
enquanto buscava a sua carne para aliviar suas almas. Contempla, ó Senhor, pois eu estou angustiada, minhas entranhas estão incomodadas, meu coração está revolvido dentro de mim, pois eu gravemente me rebelei. No exterior a espada enlutada, em casa está a morte. Eles ouviram que eu suspiro, não há ninguém que me conforte. Todos os meus inimigos ouviram sobre a minha tribulação. Eles estão alegres que tu tenhas feito isso. Tu trarás o dia em que tu anunciastes, e eles hão de ser como eu. Aqui ele está falando do que Deus disse que ia fazer com os inimigos também, né? Tu trarás o dia em que tu anunciastes, e eles hão de ser como eu. Hoje eu estou sofrendo, mas Deus ele disse que faria isso também com os inimigos que estavam zombando, né? De Judá e de todo Israel. Que todas as suas perversidades cheguem perante ti, e faze-lhes como tu fizeste comigo, por causa de todas as minhas transgressões, pois os meus suspiros são muitos, e o meu coração está enfraquecido. Capítulo 2, a ira do Senhor, né? Como cobriu o Senhor a filha de Sião com uma nuvem em sua fúria, e arremessou desde o céu para a terra e a beleza de Israel, e não lembrou-se do escabelo de seus pés no dia da sua fúria. A terra não é o escabelo dos pés, o estrado dos pés. Jerusalém, o templo, a arca da aliança, não era o trono do Senhor? Mas Jeremias está falando, o Senhor nem se lembrou, né, disso. Ele derramou a sua ira e ponto. O Senhor devorou todas as habitações de Jacó e não teve compaixão. Ele abateu em sua ira as fortificações da filha de Judá. Ele as derrubou ao chão. Ele poluiu o reino e seus príncipes. Em sua ira feroz, ele cortou todo o chifre de Israel. Chifre, vocês já sabem que é força, tá? Retirou a sua mão direita perante o inimigo e queimou contra Jacó como um fogo flamejante, o qual devora em redor. Ele retesou o seu arco como o inimigo. Ele levantou com a sua mão direita como um adversário e matou tudo o que era agradável aos seus olhos. No tabernáculo da filha de Sião, ele derramou a sua fúria como fogo. O Senhor foi como um inimigo, ele tragou Israel. Ele tragou todos os seus palácios, ele destruiu as suas fortificações e aumentou na filha de Judá o pranto e o lamento. E ele violentamente removeu seu tabernáculo como se fosse um jardim. Ele destruiu o lugar da sua assembleia. O Senhor fez as festas solenes e os shabates esquecidos em Sião, e desprezou na indignação da sua fúria o rei e o sacerdote. O Senhor desprezou o seu altar. Ele detestou o seu santuário. Ele entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus palácios. Eles fizeram barulho na casa do Senhor, como no dia de uma festa solene. O Senhor intentou destruir o muro da filha de Sião, e ele estendeu um cordão. Ele não retirou a sua mão da destruição. Portanto, ele fez lamentar o muro e a parede. Eles definharam juntamente. Os seus portões afundaram ao chão. Ele destruiu e quebrou suas barras. O seu rei e os príncipes estão no meio dos gentios. A lei não existe mais. Os seus profetas também não encontram visão do Senhor. Os anciãos da filha de Sião sentam-se no chão e ficam em silêncio. Eles lançaram pó sobre suas cabeças, cingiram-se de pano de saco. As virgens de Jerusalém inclinam as suas cabeças ao chão. Os meus olhos falham com lágrimas. Minhas entranhas estão atribuladas. Meu fígado está derramado sobre a terra pela destruição da filha de meu povo, porque as crianças e os que estão amamentando desmaiam nas ruas da cidade. Eles dizem para suas mães: onde está o trigo e o vinho? Quando eles desmaiaram com os feridos nas ruas da cidade, quando as suas almas foram derramadas no seio de suas mães. Que coisa deverei tomar para testemunhar por ti? A que coisa assemelhar-te-ei, ó filha de Jerusalém? A que comparar-te-ei, para que eu possa te confortar, ó filha de Sião? Pois a tua violação é grande, como o mar. Quem pode te curar? Teus profetas viram coisas vãs e tolas para ti. Eles não descobriram a tua iniquidade para remover o teu cativeiro. Porém, viram para ti falsos fardos e causas de banimento. Isso aqui é mais um dos versículos, que corrobora com aquela frase, vou até anotar aqui, que eu já ensinei para vocês, que o falso profeta é castigo para o falso crente. Vocês se lembram disso? O falso profeta é castigo para o falso crente.
Eu já falei isso para vocês quando nós estávamos lendo o livro dos reis, naquela história lá de Balaão, né? E esse versículo aqui, ó, Lamentações 2, versículo 14. Teus profetas viram coisas vãs e tolas para ti. Lembra que Jeremias estava anunciando? Jeremias falava, olha, se arrependam, Babilônia vai vir. Aí os falsos profetas falavam que não vai acontecer nada não. Paz, fique em paz. Tá tudo bem, é só vitória. Então, os teus profetas... Aí o povo gostava, né? O povo gostava dessas coisas. O povo gostava de ouvir essas coisas. Teus profetas viram coisas vãs e tolas para ti. E eles não descobriram a tua iniquidade para remover o teu cativeiro. Porém, viram para ti falsos fardos e causas de banimento. Então, castigo. Já que vocês são falsos crentes, estão acreditando em falsos profetas, então, castigo. Deixa eu anotar aqui. Impressionante, né? Como a palavra se renova a cada dia. Versículo 15. Todos os que passam batem palmas, eles assobiam e maneiam as suas cabeças para a filha de Jerusalém, dizendo: é esta cidade que os homens chamam de perfeição da beleza e alegria de toda a terra? Todos os teus inimigos abriram as suas bocas contra ti. Eles assobiam e rangem os dentes. Eles dizem: nós a engolimos. Certamente este é o dia que nós desejávamos. Nós o encontramos e nós o vimos. O Senhor fez aquilo que tinha planejado. Ele cumpriu a palavra que ordenou nos tempos antigos. Ele abateu e não teve compaixão. Ele fez o teu inimigo regozijar sobre ti. Ele estabeleceu os chifres dos teus adversários. O seu coração clamou ao Senhor. Ó muro da filha de Sião, desçam as lágrimas como um rio, dia e noite. Não te des repouso. Não deixes a menina dos seus olhos cessar. Levanta-te, clama na noite, no início das vigílias. Derrama o teu coração como água perante a face do Senhor. Ergue as tuas mãos para ele pela vida de teus filhos pequenos, que desmaiam de fome no alto de cada rua. Contemplai o Senhor e considera quem fez isso. Deverão as mulheres comer o fruto do seu ventre, as crianças de colo? Deverão o sacerdote e o profeta serem mortos no santuário do Senhor? Olha que ponto chegou. Essa lamentação de Jeremias aqui, quando eu mandar para você a tabela, eventos e lamentos, você vai entender que esse lamento aqui é quando a cidade estava cercada e o povo estava morrendo de fome. Então, as pessoas estavam comendo o ser humano. As mães comendo o próprio filho, combinando. Hoje a gente come o seu filho, amanhã você come o meu. A gente divide. Então, Jeremias está aqui mostrando nos versículos anteriores como orar em meio a essas aflições. Levanta-te, clama na noite, no início das vigílias. Derrama o teu coração como água perante a face do Senhor. Erga as tuas mãos. Ore pela vida de teus filhos pequenos que desmaiam de fome no alto de cada rua. Contempla, ó Senhor, e considera. Contempla, ó Senhor, e considera quem fez isso. Deverão as mulheres comer do fruto do ventre das crianças de colo? Meu Deus do céu. Versículo 21. O jovem e o velho deitam-se no chão, nas ruas. As minhas virgens e os meus jovens caíram pela espada. Tu os mataste no dia da tua fúria. Tu os mataste e não tiveste misericórdia. Tu convocaste como em um dia solene os meus terrores por todos os lados, para que no dia da fúria do Senhor ninguém escapasse e nem restasse. Aqueles que eu protegi e criei, o meu inimigo os consumiu. Lamentações de Jeremias. O capítulo 3 vai seguir ainda uma parte com lamentações profundas, mas lá para o meio do caminho nós vemos uma ressignificação e entendemos sobre a compaixão do Senhor e as misericórdias do Senhor. Amanhã a gente continua. Um abraço de fé e força. Até amanhã. E para você que está nos acompanhando ao vivo, compartilhe essa leitura. É muito importante. Tem muitas pessoas sofrendo e não instaladas na realidade. Talvez essa leitura vai ajudar essa pessoa.
Clique aí em compartilhar. Aí mesmo aí no YouTube tem um botão escrito compartilhar. Clica, copia o link e manda. Ou vai lá no grupo do WhatsApp. Eu coloquei o link lá há poucos instantes. Você clicou nesse link e caiu aqui. E manda. Fala, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo. Assista essa leitura. Se você não quiser fazer parte do clube, não tem problema. Mas pelo menos assista essa leitura. E deixe o Senhor trabalhar. Seja um compartilhador da palavra de Deus. Tá bom? E ore por mim. Eu estou orando por vocês. Tchau, tchau.